Vamos lá, Neemias capítulo de número 8, versículo de número 8. Se alegrar para ter milagres, é o tema da mensagem. Coloca a mão na altura do seu coração. Jesus, obrigado pela palavra que nós vamos aqui hoje ouvir. Estou pedindo ao Senhor para ministrar ao nosso coração o teu desejo, a tua vontade, o teu desígnio. Jesus, que não fale o Antônio Júnior, mas que o Senhor traga pelo teu Espírito Santo um avivamento no nosso coração. Jesus, traga para a gente, meu Pai, um entendimento, aquilo que o Senhor quer que a gente ande. Meu Pai, caminhe durante esses dias até a eternidade. Estão abençoados, o Senhor vai ministrar no nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém? Agora vamos voltar lá do início. Bom dia! Bom dia! Diga quem está perto aí, bom dia! Diga, se prepare. Diga que se prepare. O chicote hoje estala. Hoje é mais avivamento mesmo. Vamos lá. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo, se o que a igreja Entendesse. Eu não vou ficar entrando naquilo que eu repeti no início, mas eu vou falar porque alguns ligaram agora aí no culto. O capítulo 8 todo traz, de uma certa maneira, um entendimento, logo após eles reconstruírem o muro, que o povo pediu para o sacerdote, para o Esdras, pregar a palavra, a lei de Moisés. E aí eles prepararam ali um púlpito ali para ele, e junto com ele estavam ali o Neemias, que escreveu, e estava também os levitas, aqueles homens que faziam a parte da obra de Deus. E a Bíblia diz que eles leram, é que como eles leram, pai de uma pessoa leu, é que cada um trazia uma parte daquele entendimento e explicava dentro do conceito. O povo se arrependeu e houve um grande avivamento. Pronto. Agora, na visão espiritual, espiritualmente falando, quando isso aqui foi aberto para o povo, é claro que não existia todos os livros que hoje aqui existem, só o da parte da lei de Moisés. A Bíblia diz que eles, explicando o sentido, faziam com que lendo, se o que a igreja? Se entendesse. A gente às vezes não percebe. Só vai existir mudança na nossa vida, pessoal, se eu estiver disposto a entender a palavra de Deus. Pastor, mas aí até de uma certa maneira, fica um pouco meio estranho se eu falar isso, porque nem tudo que está escrito na Bíblia eu entendo, nem eu. Tem coisa que eu vou ter que sentar para poder ouvir o missionário pregando, o pastor Jaime pregando, como eu estava conversando na quarta-feira com o pastor Glauber também pregando. A gente, por mais sábio, teólogo que a pessoa seja, ou o que for, se ela não entender o que está escrito na Bíblia, a vida dela não vai mudar, irmãos. É complicado falar dessa maneira, tem gente que acha que eu vou levar para um outro lado agora. Não, a mensagem não é nem nesse sentido de exortar, não é nesse sentido. Mas guarda uma coisa no seu coração, aquele versículo que Deus já te deu algumas vezes e você ainda não entendeu, você está se fazendo de bobo, porque você entende sim. Você sabe que você tem que se batizar, você sabe que você tem que se batizar, você sabe que você tem que acertar algumas coisas. É esse versículo que falta para existir mudança. Como assim, pastor, mudança? Para existir aquela porta que você tanto quer que abra, para existir aquela valorização que você quer tanto que aconteça, e não se assuste, até para trazer a salvação de alguém, ou sua, que você tanto tem buscado por isso. Às vezes a gente demora muito a entender isso aqui que está escrito. Os levitas agora que estavam tomando a palavra ali junto com Esdras e com Neemias para poder falar, que se eles entendessem o que estava escrito, haveria mudança. E aí eu vou te deixar uma outra parte agora, e essa eu não quero que você abra, mas eu quero que você olhe para a tela, por favor. Você vai entender o que a palavra ela provoca em mim quando eu entendo. 25:11. O conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Coisa linda, meu irmão. Olha para o pastor. O conselho oferecido na hora. Quando é que Deus está me oferecendo o conselho? Que horas? Que horas? Presta atenção nos detalhes. É bonito, agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Pensou, você como na sua casa com aquela bandejona de prata e aquele tanto de maçã só de ouro? É coisa agradável, irmão. Olha o verso 12, só para você entender. Para quem se dispõe ao quê, igreja? A palavra, ela sempre vai colocar na minha vida um sentido de mudança, se eu estiver disposto a entender, a ouvir o que está sendo pregado. A crítica construtiva é como brinco de ouro.
ou joia de ouro puro. Como assim, pastor? Às vezes a palavra inspirada por Deus, ela faz uma crítica, não te apontando um dedo, mas para alguns que estão em vida errada, irmão. Às vezes é assim, e às vezes a gente até fica dessa maneira aqui. Ah, pastor, mas eu não gostei. Dizem que tem crítica que é destrutiva, mas a palavra é sempre construtiva. Você precisa entender o que está sendo pregado para acontecer mudança, tanto de tirar você de uma vida pecaminosa, mas como ministrar na tua vida bênçãos. E você vai entender por que do tema se alegrar para ter milagres já já. Olha o versículo 13, filho, por favor. O mensageiro confiável. O que é o mensageiro confiável? Naquele tempo, era aquela pessoa que era escolhida em cada casa, em cada circunferência, o patrão que tinha um funcionário confiável. Era ele que ele dava o recado para ele ir transmitir. Você já brincou de telefone sem fio? Se você falar aqui para o cara aqui, eu lembro uma vez que fizeram na igreja. Falava assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele tanto de gente, chegou lá no final, o Senhor vinga do pastor. Se o mensageiro não for confiável, o resultado, aquilo que sai, não é bom, é sempre algo mentiroso. Gente, não estou falando de mim agora aqui, mas você pode ter certeza que para vir um pastor para cá, primeiro ele teve que demonstrar confiança em todos os sentidos, hein? Não estou jogando piada para ninguém, estou falando da igreja de Campinas aqui. E não estou falando só de mim não, porque depois de mim vem outro. Ou já vieram antes de mim outros homens de Deus. Você pode ter certeza que passou, meu amigo, o funil. Você não é mensageiro confiável. Até, por exemplo, quem estava fazendo o culto aqui, ó, o Petrônio e o Murilo, o pastor Alex faz, são pessoas que a gente conhece, irmão. Mensageiro confiável. Você pode, se você souber algum pecado meu que me desabone está aqui no altar, se levante e fale que eu vou renunciar agora ao ministério. Não preciso ter medo nenhum. Você não tem medo? Não, tem não. Minha esposa está ali. Nunca fui infiel à minha esposa. Nunca. Deus sabe o que eu estou falando. A minha liderança está lá. Pastor Jaime missionário agora pregando. Nunca fui infiel a eles. E nem a você. Presta atenção que o que você precisa entender tem que ser de mensageiro confiável, irmão. Aí você entra na internet, pega a mensagem que você nem conhece a índole, meu. Gente que já separou 4, 5, 6 vezes, dando conselho em cima do altar de vida santa. Não que uma pessoa que não separou não possa ver uma vida santa a partir do momento que ela se acerta. Claro que sim, irmão. Mas a Bíblia nos ensina algumas coisas que você tem que analisar, amigo. Tem que analisar. Teve um dia, quando eu fui casar, teve um parente meu que falou assim, ô Diniz, vai casar? Eu falei, vou. Eu vou te dar uns conselhos aí e tal. Eu falei, só vai me ensinar o que você não sabe, o que eu não devo fazer, que você já separou quantas vezes? Na hora que eu vi, eu tinha falado, escapuliu. Depois eu pedi perdão. Você tem que me ensinar o que eu não posso fazer, porque você nunca foi um exemplo. Mensageiro confiável. É como a neve no verão. Atenção nesse detalhe. Reanima o espírito do seu... Não o Espírito Santo, que ali é a letra minúscula. Mas ali é o espírito de cada um. Quando você entende isso aqui, a palavra vai te reanimar, irmão. Eu estava domingo retrasado, quase um mês atrás aqui na igreja, aí veio uma irmã, o marido dela, falar comigo. Pastor, eu estava bem, fazendo um exame de rotina, o médico olhou e falou assim, olha, sua vida nunca mais vai ser a mesma a partir de agora. Ela falou, como assim, doutor? Você tem um problema de descolamento de retina muito severo. Eu não sei como você não está cega ainda. Mas o que tem? Quando é que você sofreu um trauma na cabeça? Ah, não sei. Ela disse que estava bem, irmão. Quando ela recebeu essa palavra do médico, do olho dela começou a doer. Estou falando da mensagem. Quando ela vem, ela te reanima. E lá, já já você vai entender. Se alegrar para ter milagres. Eu estou fazendo esse meio de campo aqui para ele não ficar perdido aqui. E aí, ela veio falar comigo, eu falei, irmã, mas presta atenção. A senhora, quando foi que foi o trauma? Ela tinha 8 anos, hoje ela tem 40, se eu não me engano. 32 anos o Deus segurou. Eu falei, se Deus segurou em 32 anos, a senhora acha que ela vai ficar cega agora? Aí na hora ela ficou assim, ó, ela já entendeu. A palavra, quando ela é dada por mensageiro confiável, ela te reanima. Ela te reanima. O que o Esdras e o Neemias, os levitas, estavam fazendo para o povo, depois de um grande milagre, irmão, que era reconstruir o muro.
Eles estavam dando uma palavra para trazer esse reânimo, esse ânimo novamente para o povo. Você tem que sentar daqui e sair animado, mas só se anima quem entende o que está sendo pregado. E entender não é de capacidade, como é que fala? Intelectual. Não. É entender de querer praticar o que está sendo pregado. É totalmente diferente. Ela te reanima. E ela já ficou meio assim, falei, vai lá, repete o exame, Deus vai ser contigo e pá, 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 pá. O marido fez um papel muito importante, que o marido ficou ajudando enquanto ela vinha falar comigo, o marido ficou ajudando, dando palavra. Irmãos, Deus é muito bom. Ela refez os exames no mesmo médico. O médico ficou sem entender o que tinha acontecido. Deus tinha voltado a retina para o lugar, tinha feito tudo normal. O médico não errou. Ela ouviu a palavra, aquilo reanimou o espírito dela. O milagre aconteceu ou não? Meu irmão, não sei como está seu coração agora, mas eu creio que ele já está se reanimando. Se prepare que você está perto de alcançar um grande milagre. Tem que entender, mas do mensageiro confiável. Mensageiro confiável. Volta lá em Neemias capítulo 8. Nós lemos o 8. Vamos lá. O irmão da bexiga. Um câncer na bexiga, irmão. A médica abriu o cara. Uai! Fez eu, uai! O que aconteceu? Só estou vendo a cicatriz aqui. Deus foi lá e fez a cirurgia, meu irmão. Aliás, toma posse, você que tem algum parente que está com câncer aí, viu? Se a pessoa crê, abrir o coração, se ela reanimar agora, o milagre está acontecendo lá na sua casa. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo. Atenção, gente. Este dia é consagrado ao Senhor o vosso. Então não vos o que, igreja? Lamenteis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras do que, igreja? Peraí, irmãos. O povo ouvia dos mensageiros confiáveis. O povo tinha que entender, mas aquela palavra provocou mudança no povo, gente? Seja sincero. É lógico que o povo chorava por arrependimento de pecado, sim, também, por um certo ponto, trouxe. Mas humanamente falando, a palavra não vem até a gente para fazer a gente chorar. Vem, gente? A palavra vem até a gente para fazer a gente o quê? Sorrir. Muitos estão aqui agora, ó, que ouvem a palavra e continuam chorando. Quer dizer, a palavra não provoca mudança neles. Sério, pastor? Sério? Hoje nós estamos falando e vamos falar que eu tenho que me alegrar para ter milagres. A sequência é, veio ao culto, um exemplo, ou na sua casa, ouviu a palavra, se reanimou, se alegrou, o próximo passo é um milagre. Sério, pastor? Sério. Mas muitos continuam chorando após ouvir aquilo que Deus quer que eles ouçam. Quer dizer, a palavra não provoca mudança na pessoa. O problema ainda mexe mais com a pessoa do que aquilo que está sendo pregado. Pode abrir, Juízes capítulo 6, versículo 11. Na verdade, coloca o versículo 1 aí, Diogão. Depois eu volto no 11. Então, meu irmão, a palavra ela tem que ser entendida. Tem gente que depois de ouvir uma palavra, ele ainda continua chorando. Mas por que você está desse jeito? A palavra precisa provocar mudança em você. Não estou dizendo que a gente não sinta. A gente é carne e osso, né, irmão? Às vezes o problema vem te dar um baque na hora, mas é momentâneo. É até ouvir o que Deus quer que você ouça. Ouviu? A palavra tem que reanimar você. A palavra tem que reanimar você. Capítulo 6, versículo de número 1, depois eu vou lá no 11. Juízes. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Gente, Deus não coloca doença em ninguém, problema em ninguém. Mas tem gente que por desobedecer ao Senhor, Deus não mede de uma certa maneira, Deus nem se limita, como é que eu vou falar isso aqui? Deus nem se intromete no ataque que o diabo tem na vida dele. Não entenda errado, nem sempre a culpa é sua, às vezes é o próprio diabo que traz como uma prova. Mas muitos estão sofrendo algum tipo de problema na mão de algum inimigo, porque simplesmente estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Não estou aqui falando para você que é Deus que coloca. Não. Os midianitas... Volta ao versículo 2, filho, por favor. Versículo 1, perdão.
Os midianitas, quando vieram, Deus não pôde interferir, porque não existia comunhão entre eles. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com eles. Vocês conseguem entender isso aqui, sim ou não? Toma cuidado que tem problema que a gente enfrenta, que é por causa de desobediência. O povo de Israel, 7 anos na mão deles. Quanto tempo que você está na mão dessa doença? Cuidado, hein? Cuidado. Eu estava falando um dia desse atrás com os pastores. Tem gente que não está na mão do diabo, irmão. Está na mão de Deus. A figueira secou. Quem é que secou a figueira? Foi o diabo? Foi o próprio Deus, porque Deus queria que a figueira desse fruto. Tem gente que o problema dela, o ministério dela, não está na mão do diabo. Ou da campanha certa. Não, é porque precisa se acertar com Deus, que foi Deus que secou, irmão. Tem gente que precisa se ver com Deus. Volta, vai para o verso 11. Deus queria levantar Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Tem um entendimento aqui, depois eu vou pregar sobre isso, que o lagar é o lugar de pisar na uva, né? Para fazer o vinho, é ou não é? Quem é que foi pisado e o sangue dele trouxe o benefício para nós? Quem foi pisado? Isso aqui já é um entendimento lá do que ia acontecer. Tudo que você faz debaixo do sangue do Senhor, o inimigo não pode tocar. Não pode tocar. A empresa montou debaixo do sangue da proteção de Jesus, o diabo ninguém toca. Ninguém toca. Isso é uma mensagem depois para outro dia, não agora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão o quê? Vai lá. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos de quem, igreja? Dionidas. A palavra que o anjo de Deus estava dando para Gideão mexia mais com Gideão do que o problema? A palavra mexia mais com Gideão do que o problema? Quantas vezes o anjo de Deus vem aqui e prega para você que você vai ser curado, que você vai ser liberto, que as portas vão se abrir e você continua do mesmo jeito, irmão? Tem gente que está aqui, que a palavra, ela mexe menos, ela provoca menos sentimento de alegria, de uma certa maneira, do que o sentimento de tristeza que o problema provoca na vida dela. Deus está te trazendo aqui hoje para você entender, se alegrar para ter milagres. Se alegrar para ter milagres. Sério, pastor? Olha o 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, agora era o anjo ou o Senhor que estava falando com ele? Agora era o anjo ou o Senhor? Senhor. Deus vai ter que descer aqui para poder te dar um sacudido, irmão. Só que o anjo está trazendo para você não é suficiente, não? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu. Ô irmã, a palavra de Deus diz isso. É a senhora e a sua casa vão servir ao Senhor. Ah, pastor, mas meu filho está tão drogado. Ô irmã, ô irmão, a palavra de Deus, Jesus Cristo, diz assim, que Ele levou as nossas dores e enfermidades. Tome posse desse milagre. Ah, pastor, mas eu estou sentindo tanta dor. E ainda fala assim, se Deus quiser, Ele quer, tá? Todo o plano que a salvação traz, que a salvação é um combo, viu? O pastor Jaime já pregou isso. A salvação, ela traz com ela a prosperidade. Sério, pastor? Sim, se a pessoa quiser. Tem gente que tem fé para ser salva, mas não tem fé para ser próspero, não. A salvação traz a cura, traz a libertação, traz a salvação da família. Estou falando como homem de Deus. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu... Quem é que estava falando com Gideão, gente? O próprio Deus. Quem, gente? Mas aquela palavra provocou mudança em Gideão? Até quando nós vamos ficar aqui, assentados ouvindo a palavra, e aquilo ali não mexer conosco a ponto de sobrepor o que a gente sente quando o problema vem?
Te dar mais um exemplo. 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos lá, abre aí, pode abrir. Quando a irmã veio falar comigo, a irmã do problema no olho, ela falava assim para mim, eu falei com ela assim, irmã, tudo o que a senhora tinha planejado, não deixa de fazer depois desse diagnóstico, hein? Se tinha planejado sair, saia. Se tinha planejado viajar, viaje. Tudo o que a senhora tinha planejado. Não pare os planos por causa de uma má notícia, não, irmão. Minha mãe diz, haja o que hajar. A vida continua. Você sabe por quê? Porque a palavra, ela tem que mexer mais contigo do que o problema. Vou te mostrar já já. 32:1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Irmão, o Senaqueribe era o pior problema que qualquer pessoa pudesse enfrentar naquela época. O cara tinha o maior exército, era o mais temido de todos, de todos, de todos, de todos. O Ezequias, bem de boa lá, irmão, recebe a notícia que o Senaqueribe chegou com todo o seu exército. Irmão, é como hoje a pessoa recebeu um diagnóstico de uma doença incurável. É como a pessoa descobrisse algo que aos olhos do humano não tem solução. Mas olha o que vai acontecer agora, ó, vai lá, 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes, seus varões, para que tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Pula para o verso 7, por favor. Olha o que Deus dá como palavra agora para eles. Ó, esforçai-vos, e tem de bom o que, igreja? A palavra tem que provocar mudança. Qual a mudança? Qual é a mudança? Tem que mexer mais comigo do que o problema. Se alegrar para ter o que, igreja? Vamos lá, gente. Se alegrar para ter o quê? A palavra tem que mexer mais comigo do que a notícia do problema. Aí o homem de Deus diz, esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais e vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco. Aleluia! Meu irmão, quando você se assenta aqui, e você ouve essa palavra e entende, seja ela qual for, meu irmão, a partir daquele momento você não anda sozinho. Você terá alguém do seu lado que é o Deus Todo-Poderoso maior do que qualquer problema. Oh, presta atenção, a palavra precisa provocar mudança em mim. Mas qual mudança? De mudar de vida? Sim. Mas ela tem que mexer mais comigo do que o problema. Você tem que olhar para a palavra. Aquilo mexer mais contigo do que olhar para o diagnóstico. Quando o povo de Deus ouviu isso, meu amigo, agora já não andava mais sozinho. Há um maior conosco do que com ele. Por maior ou por pior que seja a qualquer notícia, ainda assim é pequeno diante de Deus, irmão. Para Deus não tem nada difícil, pessoal. Para Deus tudo é simples. Versículo seguinte. Vai. Com ele está o braço da carne. Aleluia. Mas conosco quem, igreja? O Senhor nosso Deus. O Senhor, você sabe que está aí em caixa alta esse Senhor aí, tudo com letra maiúscula? Você sabe o que é isso aí? Não? Com ele está o braço da carne. Mas conosco o Senhor! O Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas. Atenção nos detalhes. E o povo, o que, igreja? Descansou. Nas palavras de Ezequias, rei de quem? Depois que o Ezequias deu a palavra mexeu ou não mexeu com o pessoal mais do que o problema, sim ou não? Gente, pode descansar. Nessa palavra que Deus está te dando hoje, Ele está te mostrando que o que está contigo é maior do que qualquer problema que você enfrenta. Se alegrar para ter milagres. O povo ouviu. Sabe o que é descansar, irmão? O cara passou a mão no menino dele, falou, coloca a coleira no totó aí. A mulher dele, como assim, meu bem? Meu bem, você não está vendo que você não acredita? Não. Viu o que o homem de Deus disse? Vamos descansar. Estava marcada a viagem, estava. Então vamos lá, vamos para a praia, vamos lá para Bertioga. Como é que o povo vai descansar num ambiente de guerra? Aparentemente não tem jeito, né? Não tem, não é?
Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, meu irmão, ele faz a tormenta se acalmar. Oh, glória a Deus. O povo foi. Aí a mulher falou, mas sério mesmo? Não esquece a farofa, não. Esquece a farofa, viu? Farofa de fígado, de galinha. Delícia, né, irmão? Eu como, eu gosto muito. Mas não foi, não é fígado, não é coração, melhor ainda. Moela. Ixi. Tem mais alguém que gosta ou é só eu? Pastor, eu vou trazer para o senhor. Não traz, não. Estou brincando. Não precisa não, gente. Mas eu gosto. Não estou mentindo, mas não precisa. Eu vou fazer aqui. Não. Mas eu gosto. Estou falando a verdade. Eu sou... Mas eu gosto. E olha, o que vai acontecer depois disso aí? O que você acha? Milagre ou não? Sim ou não, gente? Se a palavra te alegra, meu irmão, o milagre está a um passo de acontecer na tua vida. Enquanto a palavra não mudar o seu sentimento, não é tempo de ser abençoado. É por isso que você precisa se assentar. Pastor, mas a palavra hoje não falou comigo. Vem na segunda. Vem na quarta. Vem na sexta. Mas alguma coisa tem que provocar, mas não provoque. Você pergunta para a pessoa, o que o pastor pregou? Ele pregou a palavra. Claro, vou pregar o Alcorão aqui. Verso 22, olha lá. Assim livrou o Senhor a quem? Quem, gente? E aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados Vou te fazer uma pergunta. Quem é que levou a palavra de Deus para o povo? Não foi Ezequias? Mas por que ele levou? Porque quem foi o primeiro a receber a palavra? Quem? Meu irmão, você está sendo o primeiro da sua casa a receber a palavra. Essa palavra está te alegrando. Fica tranquilo que Deus vai livrar também lá dentro da tua casa por intermédio dessa palavra. Se alegrar para ter milagres. A palavra precisa provocar mudança em mim. O Neemias pregou, os levitas, o Esdras e o povo. Existe uma discussão que diz que eles choraram porque eles lembraram do milagre feito. Mas, meu irmão, você precisa chorar para Deus te perdoar de pecado? Não, irmão. Até porque tem muito choro que não vem acompanhado de arrependimento. Tem choro que vem acompanhado de remorso, porque daqui a pouco faz tudo de novo, irmão. Diante de Deus, que eu não vou fazer mais isso. E daqui a pouco está fazendo. Mas você não chorou? Não precisava chorar para se arrepender. Volta lá em Neemias capítulo 8, versículo 10. Aí você vai entender mais uma coisa ainda. Aí vocês vão entender. O 9 nós lemos. Vamos ler o de 9 de novo. 9 de novo. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, e o escriba, né? E os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus. Pelo que não vos lamenteis, nem o que a igreja chorou. Porque todo o povo, o que a igreja chorava, ouvindo as palavras da lei. Atenção agora. Disse-lhe mais: ide e comei o que, igreja? Gorduras. Tá vendo que não é pecado comer alguma coisa gorda de vez em quando, viu? Isso era outra coisa, porque era uma festa que existia ali. Depois eu posso pregar só sobre isso. Disse-lhe mais: ide. Disse-lhes mais: ide. Comei as gorduras e bebei as ossuras. E enviais porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado a quem? Ao nosso Senhor. Portanto, não vos o quê? Aleluia. Olha que coisa linda. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Peraí. Se eles tinham que sair dali e fazer uma festa com carne gorda. O que é carne gorda? Picanha, um exemplo. Uma maminha de alcatra, né? Uma panceta. Não, isso aí, lógico que não era isso, mas era uma festa que existia. Mas o Neemias está falando agora para eles assim, ó: vai e preparam lá comida, façam uma festa grande e prepara as doçuras. Sabe o que eram as doçuras? As bebidas. Prepara as bebidas ali, e se alguém não tiver, alguém não conseguir preparar, leve lá para sua casa. Ele está pedindo para o povo fazer uma festa. É ou não é? É ou não é, gente? É ou não é uma festa? Por que ele está mandando fazer uma festa? Porque todas as vezes, isso aqui é muito forte, que você se assentar aqui para ouvir a palavra e ela se alegrar,
pode fazer a festa de ação de graça, porque o milagre está a um passo de chegar. Oh, glória a Deus! Não é fazer a festa depois do milagre. O que ele está dizendo aqui é que a festa precisa ser feita antes. Pastor, mas sério mesmo? Sim. Coloca para mim esse mesmo versículo, coloca na NTLH, é melhor. Vão agora para casa e façam uma o quê? Festa. E aí, está preparado para sair daqui pulando dessa altura de alegria? O pessoal fala, o que foi, mãe? Que você está igual uma gazela. Gazela não, uma borboleta. Fala, é porque hoje o pau vai cair a folha, hoje o milagre aconteceu aí. Vão para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida. Pode ser muquirana não, viu? E o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso... Você sabe o que é isso? Quando você recebe a palavra e se alegra, é sagrado para Deus. O que Deus Ele quer, o que Deus Ele não troca por nada. Pastor, a minha família é sagrada. É porque é sinal que você não troca a sua família por nada. Consegue entender? Deus não troca por nada, irmão. O quê? O momento em que você se alegra. Porque Ele só precisa que você se alegre para Ele fazer na tua vida o quê, igreja? Milagre. Por que você acha que eu sempre subo aqui? Por mais que o bambu esteja arriado, eu sempre estou aqui com um sorriso no rosto. Porque se eu não me alegrar, pouco provável que Deus vai provocar alguma coisa de milagre em você, irmão. Eu não sei porquê, irmão. Tem gente que acha que pastor tem que ser velho e chato, irmão. Abra aí, que não sei o quê, cara. Primeiro que Jesus estava nessa casa também dos 30, viu? Ele é muito novo, né? E quem diz que o pastor tem que ser muito serão? Cada um tem um jeito, irmão. Se não provocar alegria em você, Deus não consagra aquilo ali como milagre. É isso, ó. Não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá. Deus está te dando o que agora aqui, igreja? Alegria. Fará com que vocês fiquem o quê? Forte. Então pode voltar para sua casa glorificando a Deus, porque o milagre está perto de chegar. Oh, glória a Deus! Pode aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Então, quando você ouve esse versículo agora, você já vai entender que o que o Neemias estava fazendo, mas o Esdras e os levitas, acorda, rapaz, se alegra, porque a alegria que Deus dá depois dessa palavra vai te fazer forte. E fazer forte não é só, meu irmão, para ter força para trabalhar todos os dias, é para lutar também. Mas um versículo de Isaías diz que os filhos chegaram para dar luz, mas não havia força para fazer o parto. O que é o filho? A bênção. A bênção está perto, mas para ter a bênção você tem que ter força para poder gerá-la, para poder fazer com que ela nasça. E olha o verso 11. Ixi, não acabou não, gente. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é o que, igreja? Por isso, não vos o quê? Fica aqui, o Neemias mais o Esdras pregando aqui e o povo chorando ali. Cadê as irmãs que ficam ali no canto ali? Vem que vocês 3 aí, 4 aí. Ivone também. Fica ali. Hoje eu vou pegar vocês todos aí e hoje vocês podem se preparar, viu? O Neemias pregando aqui, mais o Esdras. E o povo, e as irmãs, o povo chorando. Quando ele falou que a alegria presta atenção, que a alegria que o Senhor traz dará força, elas continuaram chorando. Mas esse choro aí, meu Deus do céu. Hein? Aí, vai escutando, gente. Aí, presta atenção. Aí, os levitas, ele representa os levitas. Pede ela para poder parar de chorar. Vai chorar? Não, mas desse jeito, irmão, você não alcança. Para! Ah! Cala a boca! Engole o choro! Vai choro! Esse dia é santo. Esse dia é santo. Não cria nada também, né? Fica só assim. A gente tá feio pro nosso lado, hein, Murilo? Mas isso aqui é para você entender que num culto tem gente que se alegra, mas tem gente que continua indo do mesmo jeito. Olha a cara delas, olha. Viu? Sabe o que é isso? Dentro da igreja nós temos quem prega, quem entende e se alegra, e quem continua. Sabe aquela pessoa, irmão, que se ela acordar amanhã o Tietê está dentro da casa dela e para ela está tudo certo? Sabe aquela pessoa? Não, estou falando sério, irmão.
que se tiver uma goteira ali, ela não arruma, deixa a goteira até suicidar a telha quebrar sozinha. Tem gente que não está nem aí, irmão. Tem gente, vou falar abertamente para você, que é uma pessoa tão fria, mas tão fria, que pode colocar aqui o missionário aqui como pastor dela, irmão, que ela não vai mudar, irmão. Não é problema, não é quem está pregando aqui. O problema está em a maneira que ela recebe a palavra. O escriba, o levita desceu o chicote, cala a boca! Cala a boca! Isso, está chegando lá. Repita comigo. Recebeu a palavra. Recebeu a palavra. Repita comigo, recebeu a palavra. De novo, recebeu a palavra. Se alegrou. Se alegrou. Dá um sorriso. Vamos voltar. Sorriso eu não gostei, não. Vamos lá. Tem gente que nem por esse momento ri, né, irmão? Vou chamar o Tiririca qualquer dia desse aqui para fazer você rir. Vamos lá. Recebeu a palavra. Recebeu a palavra. Se alegrou. Se alegrou. Agora dá glória a Deus que o milagre está pronto a acontecer. Se prepare para testemunhar. Só que elas ali, ó, vocês todos dando glória a Deus, olha elas lá, olha. Você sabia que tem gente que mesmo depois de uma palavra que vai mudar, a pessoa ainda continua chorando? Mas chorar não é só de sair lágrima não, irmão. É reclamar para os outros do seu problema. Você acha que os outros todo respeito, tá nem aí, amigo. Você procura até o poste para você falar que você está sofrendo, irmão. E você acha que o problema seu é maior do que o dos outros. Eu já contei o caso da irmã lá. Não, irmã, eu vou orar para a senhora que o cara foi curado ontem de pedra nos rins. Ela tinha pedra nos rins. Pedras. Aí ela falou assim, é mesmo, fulano, que o senhor orou, ele foi curado? Foi curado, Jesus curou ele. Mas eu duvido se ele sentia a dor como eu sinto. Eu falei, mas irmã, é pedra nos rins, mas a minha dor ninguém sente igual. Vai plantar banana, irmão? Porque, rapaz, mas tem gente que, infelizmente, irmão, é isso aí, ó. Ele recebe a palavra, ao invés dele se apegar naquilo ali, se alegrar, ficar firme. Não, Jesus, pastor falou hoje lá que eu vou testemunhar, que eu já tenho que fazer uma festa. Meu amigo, você está esperando o milagre acontecer para fazer culto de ação de graça, você já deveria marcar isso hoje. Milagre acontece não é depois do culto de ação de graça. Milagre acontece é quando o culto de ação de graça ele é feito antes dele. Tem gente que pode vir aqui qualquer um, que o cara vai continuar cético do mesmo jeito, irmão. Nada muda na vida do cara. Olha para a tela lá. Coloca o primeiro livro de Samuel 1, 6, filho. Rapidinho, gente, não vai demorar muito aqui. Olha ali, ó. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. A Penina, irmão. A Ana não tinha filhos. Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Não, Deus não tinha cerrado a madre de Ana. Mas por que está escrito isso aí, pastor? Era a maneira que eles entendiam ali, né? E assim o fazia ele, de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava. E não o que, igreja? Olha o que o marido vai fazer com a esposa agora. Então Eucana, seu marido, lhe disse, ô Ana, por que o que, igreja? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que quantos filhos? O que o Neemias disse para o povo lá, mas o Esdras? Que eles deveriam ir para casa e fazer o que com a gordura e com a doçura, o quê? Quer dizer, o que eles estavam dizendo é que eles deveriam fazer uma festa, sim ou não? Sim. Olha o que o Eucana está dizendo, por que choras e por que não comes? Traduzindo, por que você ainda chora e não faz uma festa? E não faz festa? Quer dizer, não se alegra. Tem gente que depois da palavra ainda continua tendo o problema, mexendo mais com ela do que aquilo que está sendo pregado. Continua do mesmo jeito. Quando o Eucana olha para Ana, o Eucana fala assim, ô miserável, você presta bastante atenção, rapaz. Você presta atenção. Eu sou melhor para você do que 10 filhos. Sabe o que é isso? Olha que marido, hein? Tem falado isso para sua esposa, marido? Alguns não, né? Agora é a hora dos... Você está sendo melhor para sua esposa do que 10 filhos, do que 10 aposentadorias, do que 10 salários? O Eucana estava dando para ela uma o que, igreja? Vou te mostrar. Pula para lá, pula para o 17, se eu não me engano, filho. É 17 mesmo, pula lá. 17, Diogo.
Então respondeu Eli e disse: vai o que, igreja? E o Deus de Israel te conceda a tua petição, que li o que, igreja? Depois que você receber uma palavra, você tem que fazer uma festa. Fazer uma festa é ficar triste ou se alegrar? Você já foi em festa de crente, mas crente não pão duro, aquele que serve comida mesmo. Você olha para os crentes, está todo mundo assim. Então eu direi. Se alegra. Tudo para te mostrar o que vai acontecer com o ano é o que vai acontecer lá com o povo. É o que vai acontecer com nós, ó, com você. Ó. Então respondeu ele: vai-te em paz, Deus Israel, concede a petição que pediste. Versículo 18. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, o seu caminho. E o que, igreja? Esse comeu aqui significa fez uma o quê? Lembra das gorduras e das doçuras? Sim ou não, gente? Ela fez uma festa. Recebeu a palavra no meio do caminho, já fez uma festa com o marido dela ali, ó. E o seu semblante já não era o quê? Olha o versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a quem? A sua mulher. E o Senhor recebeu a palavra. Fez uma festa. Mas não é fazer festa, contratar o buffet. É sair, sabe? Quando você chega em casa, você chega em casa, seu cachorro te vê. Já viu? A Judite fica assim. Fez ou não fez uma festa? Fazer festa não é, estou falando de contratar o buffet. É de fazer uma festa onde? Ó, Ana. Agora a Ana engravidou. O que faltava para a Ana para ter milagres? Tem certeza que seu coração está se alegrando. Deus tem um grande milagre a fazer. Amém? Amém. Ou não? Sim. Então vamos aplaudir Jesus aí. Volta lá em Neemias 8. Neemias 8. Nós lemos 11. E aí o levita pediu para cala. Mas, irmão, voz de bravo, irmão. Você não tem voz de bravo, né, Murilo? Bravão, né? Calma! Isso aí. Porque este dia santo, fala assim para elas, vocês não estão percebendo que é agora o momento? Vocês estão percebendo que agora é o momento? O momento que Deus vai abençoar. O momento que Deus vai abençoar. Vai dar aposentadoria. Vai dar aposentadoria. Vai abrir uma porta. Vai abrir as portas. Vai salvar a família. Vai salvar a família. Olha o rosto delas. Começou a mudar agora. Começou a mudar. Agora sim. E olha o verso 12, gente. 12. Então todo o povo se foi ao que, igreja? Comer, se alegrar. E a beber. E a enviar porções. E fazer grandes, o que, igreja? Festas. Porque entenderam as palavras que lhes fizeram o quê? Saia daqui. Mas saia convicto que você vai fazer eu sair daqui fazendo uma festa. E me convide, porque eu tenho certeza que você vai testemunhar um grande... Aplauda Jesus bem forte. É isso. Tá bom. Fica de pé.